Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Fred da área de Química da equipe Dascalos. Hoje estou trazendo um vídeo para vocês sobre a tabela periódica. É super importante que você domine a tabela periódica e consiga retirar informações da tabela periódica. Isso vai ser útil, galera, tanto para vestibulares que te dão a tabela periódica para você analisar, tanto para situações onde você não tem a tabela periódica em mãos, mas você vai ter uma noção de como driblar essa adversidade. Tá aqui a nossa linda, famosa tabela periódica moderna. Eu falo moderna, galera, porque nem sempre a organização dos elementos foi desse jeito. Já teve ao longo da história várias tentativas de organizar os elementos através de suas características, através de suas propriedades. E hoje nós utilizamos essa tabela periódica moderna, que é organizada através do número atômico. Os elementos estão nessa tabela periódica de um jeito que você consegue, através da ordem crescente de número atômico, localizá-lo. Então, por exemplo, o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio. Por quê? Porque ele tem número atômico igual a 1, tá? Não se esqueça também, galera, que o número atômico, na verdade, representa o quê? O número de prótons que existe no núcleo desse átomo, ok? Turminha, a primeira situação que você tem que analisar na tabela periódica é que ela é dividida em faixas horizontais e verticais. Tudo que está aí na horizontal nós chamamos de período. Então esse que apareceu aí para você é o primeiro período. O primeiro período da tabela é um período muito curto, né? Porque só existe hidrogênio e hélio. Então toda a faixa horizontal que você consegue analisar, você estará diante de um período. Olha só, esse aí é o segundo período, onde você tem ali lítio, você tem ali berílio, né? Você tem boro, você tem carbono. Então sempre é importante você ter essa noção de período. Outra coisa também interessante é você associar a eletrosfera de um átomo aos períodos. Então, gente, a tabela periódica é um quebra-cabeça perfeitamente encaixado. Por quê? Se você analisar cada período, então, por exemplo, estamos no segundo período ali, mostrando através aí lítio, por exemplo, berílio, todos os elementos do segundo período, se você for analisar a eletrosfera, eles possuem duas camadas, dois níveis de energia. É por isso que a tabela periódica tem um total de 7 períodos, né? Que é o total de camadas que nós podemos encontrar dentro de um átomo. Então, por exemplo, eu vou para o terceiro período agora. O terceiro período começa com o quê? Tem sódio, tem magnésio, tem alumínio lá do outro lado. Todos esses elementos, se eu for analisar a eletrosfera, eles têm 3 níveis de energia, ou 3 camadas de energia. Tudo certo? Então, galera, sempre então, na horizontal, você tem aí os períodos. Quantos períodos eu tenho na tabela periódica? 7 períodos. Além, galera, da gente pensar na horizontal, é possível também pensarmos na vertical. O que nós temos na vertical? Nós temos os grupos ou famílias. Então, por exemplo, estou ali na família 1A. A família 1A, galera, a gente coloca o hidrogênio ali, mas tem que tomar cuidado que o hidrogênio não faz parte de um metal alcalino, que é o nome que recebe a família 1A. O hidrogênio só está ali porque ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Então a família 1A, na verdade, ela começa ali no lítio, né? Todo mundo ali, galera, da família 1A, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai perceber uma conexão incrível, porque todo mundo que está na família 1A apresenta exatamente um elétron na camada mais externa, que é a camada de valência. Então, sempre que você passar ali de forma vertical, você vai passar pelas famílias ou grupos, tudo certo? Então, você tem ali família 1A, família 2A, aí você vai chegar aqui nessas famílias do centro, aqui, ó, são famílias do tipo B, tá? Que nós chamamos elementos de transição, tá? E as famílias A são as famílias tanto 1A como 2A e depois continua aqui, ó, 3A, 4A, 5A,
6A, 7A, 8A. Essa é uma forma de distribuição, de organização da tabela periódica. Os elementos de famílias A, galera, qualquer um deles, são chamados de elementos representativos. Já os elementos presentes na família B, como essa que nós estamos marcando aí, ó, a primeira família que está aparecendo aí, que é a família B, que é do escândio, tá? Já é elemento que nós chamamos de transição. Qualquer elemento desse centro aqui, ó, são chamados de elementos de transição, porque eles fazem parte de uma família B. Agora, qualquer desses elementos aqui, ó, que fazem parte de família A, são todos elementos chamados de representativos, ok? Então, resumindo, uma tabela periódica, que é a nossa tabela periódica moderna, ela tem 7 períodos. E quantas famílias? 18 famílias. Ao invés de você usar essa nomenclatura de 1A, 2A, você pode usar em números crescentes, de 1 até 18, tudo certo? Então, por exemplo, a família 8A é a família 18. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, uma tabela periódica, ela tem sempre 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Agora, galera, algo muito importante nessa introdução sobre a tabela periódica é que cada família, gente, principalmente a família dos elementos A, que são elementos representativos, elas podem ter nomes específicos e vale muito a pena você conhecer. Então, a família 1A, por exemplo, ela é chamada de família dos metais alcalinos, tá? Então, todos os elementos que estão dentro da família 1A são chamados de metais alcalinos. Então, o sódio, por exemplo, é um metal alcalino. O lítio é um metal alcalino. Se você pular aqui para a família, que é a 2A, galera, nós estaremos falando dos metais alcalinos terrosos. Então, ali você tem berílio, você tem cálcio, você tem bário, são elementos da família 2A que são chamados de alcalinos terrosos e é muito importante você saber esse nome e ter uma noção da aliança que existe, dessa organização que existe, levando em conta o número de elétrons da última camada. Todos os elementos da família 2A apresentam eletrosfera com 2 elétrons na sua última camada. Perfeito? As famílias do tipo B, galera, elas não têm nomes. Nós chamamos apenas de metais de transição, ok? Então aqui você tem os metais de transição. Agora, se você vier para cá, para essa família, que é a família 3A, nós temos a família do boro. Perceba que ela não tem um nome específico, apenas família do boro. Tem algumas famílias que são assim. Como ela não tem um nome específico, como metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos, basta você falar a família do primeiro elemento que surge nela. Então você vai perceber que o primeiro elemento da família 3A é o boro. Então a família 3A é chamada de família do boro. Se você passar pela 4A, galera, também ela não tem um nome específico. E o primeiro elemento que surge nela é o carbono. Então a família 4A é a família do carbono. Se você passar para a próxima, que é a família 5A, galera, também não tem nome específico. É a família do nitrogênio. O primeiro elemento que surge aí é o nitrogênio. Então é conhecida como família do nitrogênio. Agora, turma, se você pegar aqui, ó, na 6A, é uma família muito importante. É a família conhecida como família dos calcogênios. Ali você tem oxigênio, você tem enxofre, você tem selênio, você tem telúrio, você tem polônio, são os calcogênios. Então eu posso falar que o oxigênio é um calcogênio? Sim, está correto. Família 6A. Agora, galera, a família 7A também é muito importante, que é a família dos halogênios. Ali você tem flúor, cloro, bromo, iodo, astato, elementos importantíssimos, tanto na química inorgânica quanto para a química orgânica. Tudo certo? E aqui, galera, a família dos gases nobres, né? Que é a família 8A ou família 18, né? A família dos gases nobres, aqueles gases e elementos que são estáveis, já possui 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que estabiliza com 2. Eles têm o octeto completo. Então, os gases nobres você tem hélio, você tem neônio, xenônio, argônio, você tem criptônio, são gases nobres, são muito importantes
apesar de eles não realizarem ligações em condições normais, é possível que aconteça aí ligações em condições mais extremas de pressão e de temperatura. Depois de você conhecer todas essas famílias e perceber que realmente os mais importantes são os elementos representativos aqui para os nossos estudos, é importante também, galera, você pensar que existe uma forma da gente classificar todos esses elementos em 3 grupos, que é baseado em características, tá? Então aqui você tem tudo que está de verde, tudo, você tem metais. Todos que estão ali de verde são metais. E eles terão características em comum, algumas características em comum. Por exemplo, todos esses que estão de verde, eles são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o único metal líquido que nós encontramos em condições ambientes, ok? Que é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Esses que estão de amarelo aqui, galera, é o que você chama de ametais ou não metais. Tem características inversas dos metais, tá? Esses que estão aqui de vermelho, você já conhece bem, é a família 8A, que são os gases nobres. Então, tudo que está de verde ali, ou seja, todo metal é sólido, com exceção do mercúrio. Os metais, por exemplo, podemos te dizer que eles têm ponto de fusão elevado, tá? Em sua maioria. Você tem, é lógico, o mercúrio é uma exceção, porque a própria temperatura ambiente já foi capaz de transformar ele sólido para líquido, né? Que é a fusão. Os metais, eles são dúcteis, ou seja, tudo que está de verde ali, galera, é dúctil. O que é isso, Fred? A possibilidade de você pegar ele e fazer um fio, tá? Isso é ser dúctil. Capacidade de ser transformado em um fio. Tudo que está de verde ali, todos os metais são maleáveis. Capacidade de se transformar em chapas ou lâminas. Todos conduzem corrente elétrica. Gente, é claro que alguns conduzem mais do que os outros, alguns são mais maleáveis do que os outros, mas todos possuem essas características. Então, todo metal conduz corrente elétrica, mesmo no estado sólido, uma característica muito especial. Pensa no fio de cobre que nós usamos em nossas instalações elétricas, em nossas casas, né? Pô, é feito de cobre porque é o metal, cara. Conduz corrente elétrica, é fácil de fazer um fio. Ô Fred, mas eu poderia fazer um fio que substituísse o cobre para usar em nossas casas? É claro que sim, agora você precisa olhar o custo, né? Você não vai fazer um fio de ouro. Vai dar certo, mas vai ficar muito caro. Galera, os ametais, eles têm características o contrário dos metais. Por exemplo, enquanto eu falo que todos os metais gostam de doar elétrons, os ametais, que são esses que estão de amarelo, gostam de receber elétrons. Enquanto os ametais são bons condutores de corrente elétrica, os ametais não conduzem corrente elétrica, tá? Ô Fred, eu estava estudando, peguei um livro mais antigo e percebi que algumas tabelas periódicas têm os semimetais, chamados de metalóides. Galera, essa organização, pensando em semimetais, ela não é mais utilizada. Existiam lá 7 semimetais ou metalóides que foram redistribuídos em metais ou em ametais, tá certo? Por quê? Como as características de metal e ametal é o contrário uma da outra, existiam situações onde não tinha essa característica intermediária, que era a ideia dos semimetais. Por exemplo, quem conduz corrente elétrica bem? Metal. Quem não conduz corrente elétrica? Metal. Quem conduz mais ou menos? Eram os semimetais. Cara, mas tem característica que não tem mais ou menos, né? Se conduz mais ou menos é porque conduz, e quem conduz corrente elétrica é o metal. Então isso teve que ser aprimorado, tudo certo? Então você não vai encontrar mais tabelas periódicas com a cor dos semimetais, ok? Galera, a última dica que eu te dou é você prestar atenção na sua tabela periódica. Por quê? Cada tabela periódica tem uma legenda que vai te informar aonde está o número atômico, aonde está a massa atômica. Não existe um padrão. O número atômico tem que ficar embaixo, tá? Tem que ficar embaixo, galera, quando eu faço uma representação em algum livro, num caderno, mas não é a representação da tabela periódica. A tabela periódica, o número atômico pode estar embaixo, pode estar em cima, pode estar do lado. Nós teremos uma legenda. Olhe a legenda. Às vezes, gente, as cores são todas diferentes da do seu amigo. Então, depende de onde você comprou, você terá uma tabela periódica com coloração diferente e com
formas de colocar o número atômico, massa, em lugares diferentes. Óbvio que a sequência dos elementos é a mesma, porque ela segue qual sequência? Crescente de número atômico. Galera, espero ter te ajudado nesse pontapé inicial da tabela periódica, mas que é muito, muito, muito importante, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, curta aí o vídeo se você gostou e bora estudar porque esse ano o Enem é seu. Abraço!